tudo posso naquele que me fortalece. Perfeito. Tudo você pode. Basta você entregar tudo nas mãos dele, que ele vai fazer o restante. Então, não fique ansioso com coisa nenhuma. Entregue tudo a ele e o mais ele fará. Com certeza. Ele fez porque eu sou prova viva disso. Nossa, Beijo. que lindo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você está assistindo. Sejam todos muito bem-vindos ao Desconstruindo Óbvio. Hoje eu tenho o prazer de receber a Rosa. A Rosa eu conheci, vou dar um spoilerzinho, mas eu vou deixar ela se apresentar. Eu conheci a Rosa através da especialização de autoestima e confiança. Então, a Rosa é especialista em autoestima e confiança. E a Rosa tem uma história de vida muito, muito, muito bonita. E eu vou deixar ela se apresentar, vou deixar ela contar um pouquinho dessa história. E hoje eu quero trazer para esse episódio o movimento do empreender da Rosa sendo uma mãe neurotípica, né? Então, eu como uma mãe neurotípica também sei que é um processo complicado, né? Assim, porque tem várias demandas. E então, eu quero que ela conte aqui pra gente um pouquinho como que é o empreender de uma mãe neurotípica. Boa tarde, Rosa! Seja muito bem-vinda. Obrigada Luana. pela Obrigada presença. A você. Obrigada. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de quem é a Rosa, o que a Rosa faz, quantos filhos a Rosa tem. Conte um pouquinho para mim, por favor, e para quem está assistindo a gente no Desconstruindo. Claro. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, né? Obrigada a você, obrigada a Bruna, né? Que é a nossa mentora. Sim. Meu nome é Rosa Griffel, Rosa Maria Griffel Souza Ribeiro. Nossa, nome de princesa. Mais conhecida como Rosa Griffel, né? Que está nas minhas redes sociais. Eu sou casada há quase 20 anos. Com o mesmo namorado, com o mesmo marido, mesmo tudo. Olha que lindo. Eu tenho um filho de 17 anos, um adolescente maravilhoso, Célio Marcos. E o Matheus Henrique, de 6 anos, que é autista nível 2, não verbal com suporte. Sou empresária, sou investidora de imóveis, então eu compro imóveis para alugar por temporada e administro também. Atualmente, eu estou fazendo um movimento que é o Despertar o Amor de Nós Dois, onde ajudo mulheres a ter um relacionamento, vamos dizer assim, mais leve, mesmo diante de um diagnóstico difícil. Olha, eu tô arrepiada só de você falar, Rosa, porque assim, quando a gente fala de casamento, o casamento por si só ele já é algo difícil. Sim. Não é um movimento fácil, assim, né? Sim. Claro que são duas pessoas que se amam ali unidas, só que são duas pessoas diferentes, com culturas diferentes. E o casamento por si só é algo que tem uma adaptação e tudo mais, né? E quando a gente tem uma criança neurotípica, a criança ela já é algo que demanda muito do casal. Sim. E uma criança neurotípica, ela demanda muito mais. E assim, principalmente na parte emocional do casal. Sim. Então, me fala um pouco como é esse movimento do casal com relação, primeiro, quando você recebeu o diagnóstico, quando o casal recebeu o diagnóstico, como é que foi? Né? Qual foi a reação? Como que vocês ficaram emocionalmente com relação a isso? Sim, então, vale voltar um pouquinho, né? Sim. 2020, eu perdi minha sogra. Eu estava comprando 3 imóveis em Angra dos Reis para investir. E no novembro, perdi minha sogra, que me ensinou tudo que eu sei hoje, porque eu trabalhei, ela me deu meu primeiro emprego, que foi como feirante. Então, eu fiquei bastante tempo trabalhando na feira. Meu pai foi feirante também. Ah, que delícia. Então, a gente já gostei de seu pai. Muitas coisas em comum. Isso. E aí, em novembro, ela se foi. Ela era aquele movimento ainda da pandemia, né? Então, ficou um diagnóstico não definido, porque não sabíamos se era o problema do coração ou a questão da Covid. Da Covid. Isso. No ano seguinte, eu perdi minha mãe, né? Menos de um ano eu perdi minha mãe. E um mês antes de eu perder minha mãe, eu soube do autismo do Matheus. O Matheus estava entubado, porque ele estava com um problema grave de broncoespasmo com pneumonia junto. Então, foi bem... Eu digo que, como fala o meu médico, até conversei com ele hoje, tem pessoas que não suportam
a primeira parte da história, né? Imagine as outras partes. Então, assim, como é que foi receber esse diagnóstico? Primeiro que naquele mesmo dia que eu recebi o diagnóstico, naquele mesmo momento a minha mãe estava entrando na UTI. E naquele mesmo dia era 1 ano de falecido da minha sogra. Então foi assim... Eu não paro de me arrepiar. Foi uma bomba de emoções. Imagina. Eu digo que aquele momento ali, dizem que o estresse de uma mãe neurotípica, né, atípica, Sim. é considerável ou maior do que um soldado de guerra. Acho que tá bem por aí. Isso já foi constatado. Então, aquele momento ali, eu me lembro que eu sou cristã, né? Eu me lembro que eu falei assim, Senhor, me ajuda. E eu cantei uma canção, que eu era do Ministério de Louvor da minha igreja, lá no Rio de Janeiro, pedindo para o Espírito Santo me ajudar. Eu falei, Senhor, agora você precisa estar agora aqui comigo, não é daqui a 5 segundos, porque naquele mesmo momento meu marido estava mandando um áudio dizendo que o Mateus era ateia, e ele estava entubado, ao ponto de eu estar num estágio tão assim, eu acho que eu estava naquele momento alucinógico, assim, perdida, com o olhar perdido, que eu olhei para o meu filho e falei, Senhor, leva. Nossa Aproveita que ele Senhora. tá, assim, hoje eu me senti muito culpada por anos, sabe, Luana, falar isso, mas eu entendi, porque eu faço terapia, que foi o que o meu cérebro registrou. Você Porque tá vem um desespero, né, Sim, Rosa? foi muita coisa junto. Claro. Não é, né, o que eu vejo muito, né, no meu caso, para concluir, eu fiquei desesperada. Porque na mesma hora eu pensei, pronto, agora eu e meu marido não vamos dar muito certo, vamos separar. Porque tem um número altíssimo de famílias que se separam. De 23% a 50%. Sim, de famílias que se separam Sim. por conta dos movimentos de saúde da criança. Sim. E a mulher, não julgando, né? Eu fiz uma espécie de pesquisa nas clínicas, porque, na verdade, o meu mais velho, ele já foi diagnosticado com 7 anos com TDAH. Sim. Então, eu já estava dentro de clínicas e eu fazendo esse movimento, né? Fazendo todo o trabalho, né? Deus me lembrou que eu já estava nesse movimento com 7 anos. Então, vou falar que eu estou há mais de 10 anos dentro de clínicas, né? Vendo de tudo, entendeu? E o que eu mais vi é o quê? O homem sendo negligenciado, deixado de lado. Sim. Não é que a mulher é culpada. É que realmente ela cria uma coraça de guerra mesmo, sabe? Ela hiperfoca naquela criança. Os papos nas clínicas só é sobre remédio, se deu certo com aquele neuropediatra, com fono. Num movimento desses, né? Que eu estava conversando, eu já trabalhava com Casados para Sempre, eu e meu marido, já há mais de 10 anos. E eu virei e falei assim, mas qual é o momento que você tem com o seu marido? Nem sabem, né? Não. Aí teve um homem que estava atrás dela que vibrou, fez assim, com o braço. Olha só. Aí eu falei, caramba. Aí eu fiquei assim, veio meu Deus. Um estalo, né? Sim, um insight. Mas assim, 2021 foi muito difícil, eu fiquei numa rejeição da doença, eu já entendo isso por causa das terapias. Durante 1 ano, eu rejeitei o Mateus como filho, rejeitei, cuidava dele, mas não considerava filho. Porque eu me perguntava, poxa, eu fiz tudo certo, comi tudo certo, fiz exercício físico, tudo. A criança estava até 1 ano, até 2 anos e 1 mês direitinho, virou 2 anos e 2 meses. Ele começou a fazer um monte de sinais. As minhas irmãs, sendo professoras, já sabiam, mas não tinham coragem de falar. Sim. Né? E como foi que ele parou no consultório? Porque ele não falava. Por isso ele é considerado não verbal, tipo 2, por ele não falar. Ele fala, canta, mas ele não tem essa parte de conscientização, de conversar, entendeu? De troca. Dessa parte do se comunicar mesmo. Isso, né? Isso. E daí, assim, quando você fala dessa questão da rejeição, na verdade, eu acho que não é... Primeiro vem o questionamento com Deus. Daí vou falar um pouquinho da Luana, né? Vem aquele questionamento. Eu já suspeitava, porque a família do meu ex-marido, todo mundo é TDAH, né? Uhum. Assim, todo mundo é muito forte, mas eu tenho 2 sobrinhos, meu ex-marido, TDAH. Sim. Então, assim, a genética, então, a probabilidade de vir também era grande, só que a Duda tem um TDAH e o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Nossa, eu li um pouco sobre isso quando você falou. É nossa. É bem nossa. E daí, o questionamento sempre era assim, por que comigo, Deus?
Eu sempre fui uma boa filha, eu sempre, né? Daí vem aquele. Eu nunca. É como se viesse um julgamento, um questionamento com Deus. Eu sempre fiz tudo direitinho. Por que que eu tô recebendo esse castigo? Porque Isso, a gente recebe como castigo. isso. Entendeu? E daí, assim, eu passei muito tempo. Como eu sou uma pessoa muito prática, eu queria uma solução para o meu problema. É assim mesmo. Eu quero uma solução, tá? Logo, ela tem TDAH e TOD, o que que eu faço para resolver isso? Como se resolve isso? E vamos resolver isso e tá tudo certo. Só que não funciona desse jeito. Então, assim, eu passei muito tempo nesse movimento de culpar Deus, de questionar Deus e de querer saber como que eu faço para resolver isso. Que não resolve, né? Não, Que não a resolve. gente não resolve. Não é uma gripe que você vai lá, toma um remédio e acabou. Não, não resolve. Então, assim, eu comecei a me trabalhar mesmo, principalmente, porque daí o que acontecia? Dentro do meu empreender, nessa época eu trabalhava numa empresa familiar, né, da minha família, então eu tinha uma rotina muito enlouquecedora de trabalho, e tinha a Duda, que passava 12 horas na escola. E que tinha dias que a escola ligava e falava, vem me buscar que a gente não tá dando conta. Né? Eu sei como é que é isso. Então era desesperador. E daí começou a entrar no movimento que daí eu quero que você fale um pouquinho, que é assim, da gente precisa... A criança, ela vai estar bem quando a gente está bem. Sim. Principalmente o pitiquitico, né? Então, a minha Isso. foi diagnosticada, começou a dar indícios desde os 2 anos. Sim. Então, ela mudou de escola com 4, foi terrível a questão, porque daí eles têm uma questão de adaptação muito complicada, principalmente quando é pequenininho. E daí foi terrível a adaptação dela na escola, e eu percebia que hoje eu vejo que, assim, piorava muito quando eu estava nervosa, porque, assim, como eu sou uma pessoa muito prática, eu tinha, muito organizada, eu tinha uma agenda de coisas para fazer, e daí a escola ligava, eu tinha que buscar, e daí quebrava a minha agenda, e daí eu falava, eu faço o quê com isso? Todo dia acontece isso, né? Eu tô com a minha assistente aqui, a Kimberly, todo dia acontece isso, né, Kimberly? E daí você fica nesse movimento. Quando você chega lá para buscar a criança, você tá num estado de nervo tão grande que, em vez de você ir lá para conseguir acalmar, você arruma um problema maior ainda, porque a criança sente, a criança até os 7 anos, ela tá diretamente ligada a você energeticamente. Sim. Então, assim, você deixa a situação muito pior. Sim. Então, assim, o que eu comecei a entender, né? E que também é um movimento de entender, mas que é difícil de fazer. Como é que você mantém a calma, né? Eu entendo que eu tenho que estar calma, mas como que eu mantenho a calma? Né? Porque às vezes a criança está em surto. A minha chegou a ficar em surto 45 minutos. Sim. Né? Então, assim, como que você mantém a calma para você resolver a situação de estresse? Né? Que é muito complexo. Então, assim, como que a Rosa vem desenvolvendo esse movimento de calma, mantendo o seu casamento, porque é uma coisa que eu conheci dentro do treinamento da Bruna, no Essência, e você tem esse pilar do casamento de uma forma muito sólida, muito forte. Então, eu quero que você ensine, dê uma dica para o pessoal, como é que é uma mãe neurotípica conseguir ter esse pilar do casamento estruturado? Sim. Né? Bom, primeira coisa que eu acho não, tenho certeza, é que eu vou falar muito da palavra de Deus, porque eu falo que eu não tenho como falar de inteligência emocional sem falar da palavra. Que é um manual que já está válido há mais de 2000 anos. E, então tem tudo lá. Tudo. Tem a parte de empreendedorismo, do casamento, de filhos, tá tudo lá. Primeira coisa, como foi no caso eu aceitar, depois de um ano, que o Matheus, descobriu o autismo do Matheus. Eu questionei Deus, eu estava no meu escritório no Rio de Janeiro com meu marido, e uma amiga, não me lembro quem, mandou um vídeo da Nayara Câmara. E ela tinha um corte de um podcast que ela tinha feito, que é uma pastora. Nós falamos que era a pastora Barbie, que ela parece uma Barbie mesmo. Ela é mãe de 4 filhos, um casamento também sólido. E ela também questionava. Ela só não chegou a pensar na morte da filha. Até então que ela teve a filha primeiro, ela é a mais velha, a Bela, e depois ela teve mais 3 filhos. Inclusive, ela está com uma recém-nascida.
Então, quando ela falou para mim assim, quando eu escutei que ela precisava ser uma mãe forte para encarar o preconceito, que ela precisava mostrar para a Bela que ela teria que ter que ela teria que ver que tem uma mãe protegendo-a, eu falei, eu preciso ser essa mãe. E eu me lembro que, de forma assim, pode falar o que quiser de energia, mas eu falo que o Espírito Santo invadiu aquele lugar e eu chorava copiosamente, Luana. O Célio até se assustou. E eu soluçava e chorava. É como se fosse Deus arrancando não somente esse luto, mas todos os lutos que eu não tive tempo de passar. Porque até então, que em 2022, meu marido foi quase assassinado no Rio, um assalto. Ave Maria, meu Deus. Por isso que nós moramos em Alphaville. Eu brinco que eu não moro por causa do Joel J, Pablo Marçal, nem falo de Augusto. Né? Eu saí do Rio e, graças a Deus, tive esse entendimento. Quem teve era ele. Porque agora onde nós morávamos está terrível. Sim. Né? O Rio de Janeiro é maravilhoso, mas está muito perigoso. Isso, eu falo que eu moro no outro lado do túnel, eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro, mais conhecida como aqui Zona Norte. Sim. Entendeu? Então, tá muito complicado lá. Então, assim, foi um luto também, o luto da mudança. Porque eu morei no mesmo bairro por quase 40 anos. Nossa. Então, imagina, ir para um lugar... Porque as pessoas já falam, né, no minhas lives. Gente, é como morar em Copacabana sem praia aqui. Porque aqui é uma bolha. Sim, é uma bolha, né? É uma bolha. Se você, em Alphaville, se você morar aqui, você não precisa sair de Alphaville. Tem tudo aqui, tem faculdade, tem escola, tem tudo. E tudo com uma qualidade muito boa. Sim. Então, assim, você não precisa sair daqui, né? Eu digo que a mudança do casamento, né, além de não sair daqui, porque a segurança, né, eu até comentei isso com uma amiga minha, ano passado, eu e Célio brigávamos muito, muito, muito. Porque o Matheus desregulou, o Célio Marcos, meu mais velho, entrou em depressão, porque teve que sair de um bairro, onde ele ficou na mesma escola durante mais de 10 anos, e ir para uma escola onde ele era zoado o tempo todo pelo sotaque carioca, até então que ele ficou agora, está com sotaque paulista, para fazer parte daquele movimento da escola. E para os TDAHs, eles têm uma dificuldade de adaptação à mudança. A minha eu percebo isso, assim, ela sente muito quando tem que ter uma mudança, né? Sim, então assim, você falou do casamento, quando eu fiz o curso com a Bruna de especialização, eu me lembro que eu chamei minha pastora, minha mentora espiritual, a Tati. Beijo, Tati. E aí eu falei, amiga, eu não vou sofrer sozinha nessa especialização, não. Porque falaram que era muito profundo. Sim. E ali foi abrindo. Primeira coisa que aconteceu ali na Bruna, eu encontrei minha identidade que havia se perdido há muito tempo. Entendeu? Quando a gente se torna mãe, costuma acontecer, né? Tudo. Ainda mais eu que passei por muitos lutos em menos de um ano e eu não tive tempo de chorar, tempo de se me organizar emocionalmente. Sim. Segunda coisa, eu entendi que o que é meu problema, que é o problema do meu marido é o problema do meu marido. Então, todas as vezes que acontece algum tipo de movimento de briga, o que eu faço? Que é uma coisa que nós não estamos prontos para conversar, eu falo, amor, não é o momento agora. Vamos abaixar aqui a poeira. Quando nós estivermos prontos e maduros, nós vamos conversar. Sim. Eu comecei... A essência da mulher foi algo mais profundo. Você sabe que foi algo muito forte. Ave Maria, né? É. Ali a gente esfregou a cara no asfalto Isso, mesmo, né? Literalmente. Então, assim, ali eu tive uma conexão muito forte com Deus. Foi. Ali eu entendi o meu papel de esposa. Uma das coisas que, quando eu mudei a minha bio, que eu falava também de empreendedorismo, foi, assim, a gente fez em setembro, na essência, né? Ah, eu acho que foi. Setembro ou outubro. Pra eu só sei que em novembro eu fui para um evento de mulheres e eu falava, não é empreendedorismo que eu tenho que falar. Que a Bruna, né, fica ali no nosso pé, graças a Deus. E foi quando eu vi no palco uma pessoa falando de autismo. E aí eu vi uma moça falando assim, é muito fácil, né, falar sobre a mãe, mas ninguém fala sobre casamento. Aí eu falei, é isso. Bingo. Mas aí eu fugi por 8 meses. Até então que eu tô com esse movimento é menos de um mês.
Você sabe que eu fiz transição de carreira fazem 2 anos. Uhum. E 2 anos e meio. E eu falo que eu venho experimentando, né? Fiz vários cursos, vários movimentos. Hoje eu falo que eu estou, né? Porque a gente vai sempre mudando, né? Sim, Eu faço consultoria de vida e consultoria empresarial. sim. Faço as palestras, faço treinamento, então eu trabalho nesse movimento de desenvolvimento de pessoas e empresas. E uma pessoa virou para mim e falou assim, sobre falar sobre... Por que você não fala um pouco mais do empreender para uma mãe neurotípica? E aquilo bateu em mim assim, e eu peguei e falei, não sei. E daí vem o porquê que não sei. Porque, assim, o empreender da mulher já não é uma coisa muito fácil, né? Porque a gente tem que... A mulher, as atividades da mulher são muitas, Sim. são inúmeras. E daí, quando você vai empreender, você vai cuidar de casamento, você vai cuidar da criança... Assim, hoje eu atendo muitas mulheres empreendedoras e é sempre uma confusão muito grande. Sim. Por quê? Porque elas se sentem culpadas de tracionar um negócio, porque o que eu faço com o meu filho? Como é que eu vou com o meu Sim. negócio para frente e eu tenho meu filho Mas aqui? é porque, Luana, elas o hiperfocam no problema. Sim. Hoje eu falei sobre estresse na minha live. Sim. Estratégias para você... Porque eu recebi uma caixinha assim. É muito fácil quando você tem um casamento sólido. Mas não é o casamento sólido. É você fazer uma autoanálise. Eu não sei se você é casada. Não, então, eu ia falar isso. Eu sou divorciada. Sim. Né? Eu divorciei quando a Duda tinha 6 anos. Ela tem quantos anos ela agora? Ela tá com 9. Daí as pessoas perguntam, o divórcio veio por conta disso? Olha, eu acredito que não, mas contribuiu. Não foi por este motivo, mas eu acredito que contribuiu. Sim. Até porque a forma de pensar entre eu e ele totalmente diferente sobre o raciocínio de como levar a doença da Maria Eduarda, né? E que eu não gosto de usar como doença, mas é utilizado como doente. Entende? E eu sempre falo para a Duda o seguinte... tudo, igual a Duda tem um QI acima da média, né? Uhum. Então, eu não uso o TDAH dela como algo ruim. Eu falo para ela sempre assim, você tem o QI acima da média. Você é extremamente inteligente, eu não aceito nota baixa, eu falo para ela. Porque daí eu ainda falo assim, você é mais inteligente que todo mundo lá na sua sala. Não venha me fazer, porque os meus amigos fazem prova em outra sala, porque os não sei o quê. Eu falei, eu não quero, você tem que aprender, porque quando você for trabalhar no mercado de trabalho, não vão te colocar numa sala sozinha para você fazer Parece que você tá falando com a menina com 15 anos, Luana, tadinha. Não, ela tem 9. Aí eu falo assim, não vão te colocar no mercado de trabalho separado dos outros. Não, você tem que aprender a se desenvolver, minha filha, dentro do barulho, assim, você é inteligente o suficiente para isso. Você passou até vir a lei de que pode colocar o TDAH separado, ela fazia a prova e ia muito bem, obrigado. Sim. Aí quando ela viu os outros amiguinhos dela que os pais exigiam que a escola colocasse separado, ela falou, não, se eles podem, eu também quero. E foi mais pelo Maria vai com as outras do que efetivamente ela necessita, entendeu? Sim. Então, eu sempre coloco como, você não tem... você tem uma questão, eu uso como questão, você tem uma questão, mas isso não te diminui. Sim. Eu levo sempre, e tem uma questão de socialização por conta do Todd, né? E eu falo sempre assim para ela, eu venho muito com o movimento, e ela é muito líder, então ela é autoritária, ela quer mandar na galera, nos amiguinhos dela. E daí eu falo assim para ela, eu falei, minha filha, eu venho muito no movimento de orientação. Eu falei, olha, eu entendo o que você quer fazer do seu formato, mas estamos em 4. Tem que ter. Por que a gente não faz uma votação para ser democrático? A gente vive num país democrático. Eu falo assim para ela, democrático. Então, qual que é a vontade da Duda? Jogar bola. Qual que é a vontade da Rosa? Jogar tabuleiro. Brincar de boneca, brincar de carrinho. Tá, estamos em 10. Vamos votar todo mundo aqui. Quem ganhou? Foi o jogar bola? Então a gente vai jogar bola e a gente tem que aceitar, porque a maioria... Porque na vida vai ser assim.
Então, assim, a gente tem que ensinar que nossos filhos, eles têm que ser socializados. Sim. Entende? Então, assim, eu sempre tento trazer esse movimento de trazer ela para esse sair, porque o que eu vejo muito hoje? Que as pessoas têm colocado os filhos no papel de vitimista, né? Ai, meu filho tem TDAH, meu filho tem... Não, calma, como que eu posso aproximar ele mais, assim, da sociedade? Ele tem essa limitação aqui, mas como que eu posso trazer para que ele tenha... A gente vê um monte de crianças que são autistas e que no nível mais baixo, que consegue a socialização. A gente vê, igual a minha também, ela hoje tem uma boa socialização, entendeu? Então, assim, a gente sabe que a gente está vindo com um movimento muito grande de desenvolvimento mesmo dos transtornos, que a criança consegue ter um desenvolvimento, né? Então, como que a gente pode trazer isso? E o que eu percebo, né? Quando eu estou calma, né? Quando eu estou assim, que foi o que você falou, centrada, eu trago esse movimento de calma para ela. E uma outra coisa é o seguinte, que para mim fez toda a diferença, parece ser algo besta. Mas eu descobri qual é a linguagem do amor dela. E o dela não, não é besta, não. Não. Não é besta, não. É porque você já vem, não querendo cortar você. Não, é. Você já tem um posicionamento de empresária, de posição. Sim. Então você toma conta dela, toma conta das suas empresas, faz podcast. Então você já vem com uma estrutura armada. Sim. Então, essa estrutura armada não é diluída. Como assim? Vou te explicar. Eu tenho um garoto de 17 anos. Sim. Que tá com os hormônios, e hormônios não tá acabando? Não, a gente ainda tem um tempinho. Vamos lá. Os hormônios não estão convertidos, né? Sim. Mas um dia ele conversou comigo e falou assim, porque ele tem muita liberdade para falar certas coisas. Ele, mãe, você se importa se eu não casar virgem depois do casamento? Aí você imagina, né? Eu olhei assim... Eu respirei, socorro, né? Deus. Mas naquele momento ele não queria uma aprovação, mas ele também não queria que eu falasse, não, você está errado, isso não é de Deus, na Bíblia diz não. Eu acolhi. O que eu falo para as mulheres empresárias? Cuidado. O jeito que você fala com ela, ainda mais que ela vem numa ruptura de relacionamento. Sim. Ela vê que existe um pai e uma mãe. Ela vê que no Dia dos Pais vai ter os pais lá para comemorar a festa. Apesar que hoje é o Dia da Família, né? Hoje em dia o negócio está tão esquisito, mas tudo bem. Não vem o caso. Mas ela vê. Então ela tem que ter esse mesmo que vocês não deram certo, mas ela se sente muito cobrada. Não estou continua me amando, como diz para as minhas alunas. Não, entendeu? Continue me amando. Mas às vezes a forma de falar, ela tem como uma missão. Porque se um dia ela falhar, ela vai se sentir a pior pessoa do mundo. Meu filho, ele não passou na recuperação em 2 matérias. Ele me mandou, mãe, me perdoa, mas eu não consigo. Mas e aí, por que ele não conseguiu? Mês passado, se me emocionar, me desculpa, o Matheus, ele teve uma crise grave, nível 3 para 4. Ainda tenho 4. Ele se batia, ele se arranhava, ele batia a cabeça na parede e ele ficava mais de 1 hora me batendo. Aquilo dali, Luana, assim, foi o momento mais difícil para mim. Eu imagino. Aquilo dali fez até minha empresa entrar no negativo. Imagino. Ela acompanhou tudo, a minha assistente. Foram 20 dias de muita luta. Eu imagino. Muita luta. Eu não queria medicá-lo. Foi muito difícil, porque é um rompante. Do nada, eles atacam você, eles se jogam, ele pega a cabeça com toda a força e bate no chão. A Duda já teve crise assim? É desesperador. É desesperador. E ele teve essas crises quando ele era muito pequeno. E eu me lembro que eu parei e o meu marido, a gente revezava. Eu e Célio Marcos fizemos É por isso que existe a equipe. É isso que eu falo muito com as mulheres, vocês têm que ter acordos. Vocês têm que fazer o check-in emocional. O que é o check-in emocional? É você falar pro seu ex-marido e falar, poxa, poxa, fulano, meu amor. O Célio... Não, né? Poxa, qual o nome dele? Desculpa. Colega, vamos, poxa, colega. preciso que você fique com ela. Sim. Para você ter o seu momento. Sim.
Então, nós nos revezávamos, porque nós não sabíamos, ele rompeu, ele do nada não, foi um probleminha que surgiu e aquilo me custou 20 dias. Por quê? Ao ponto de ele tinha crises de 4 a 5 vezes por dia, e cada crise era 1 hora. Então, assim, eu me lembro que eu peguei ele e fui direto para o 9 de julho. E eu falei, doutor, ele só sai daqui com todos os exames prontos. Isso não existe. Isso não existe, eu não aceito isso. E eu chorava. Eu imagino. Tipo, só não fizeram tomografia porque tiveram que, no caso, dopar ele. Porque não vai ficar parado com aquela máquina na cabeça dele. Não. É impossível. E eu me lembro que eu estava chorando muito na sala. E Deus falou assim comigo, filha, eu sei que é muito difícil para você, mas liga pro psiquiatra dele e pede para medicá-lo. Eu falei, doutor, Deus, eu não aceito isso. Não vou aceitar, porque eu sei que você tem, tua filha tem déficit de atenção, os remédios que fazem com as crianças. O meu como tomava Ritalina, ficava todo alucinado, todo perdido, não comia. Aí eu só via aquela voz calma e tranquila falando no meu coração, é o único jeito. Eu liguei pro doutor Alain, do doutor Marcos, falei, doutor, acontecendo isso, filmei. Ele falou, Rosa, ele tá indo pro nível 3, vamos ter que agir agora, porque senão é daqui pra pior. Porque a criança que não é tratada, ele só vai aumentando de níveis. Sim. E aí eu comecei a medicar, ele falou, fique firme durante pelo menos mais 15 dias. Aí porque é o tempo do remédio fazer efeito. Aí eu tive que chamar a família, explicar, meu filho já estava desesperado, mais velho, achando que eu e o pai dele ia se separar, porque meu marido agarrava o Matheus, eles têm uma força indiscutível, e orava por ele, né? Eu orava por Matheus, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito, essas coisas, porque eu acredito muito nisso. E infelizmente, quando a gente coloca a cara no celular, as pessoas vão se levantar com inveja, porque a inveja não é eu quero esse copo, não, eu não quero que você tenha esse copo. Isso é inveja. Então, já, graças a Deus, esse ano nós entramos na nossa casa, nosso apartamento próprio, aqui no centro de Alphaville, e as pessoas se perguntam, mas ninguém quer pagar o preço. Exatamente. Entendeu? Ninguém quer pagar o preço. E é por isso que quando eu fiz esse movimento, e quando eu ia conversando com as mulheres, eu via muito desprezo pelo homem. Tipo, eu conversei com uma moça que tinha 20 anos também de casado, que nem eu, quase 20 anos. Ah, mas meu marido não ajuda em nada. Mas não ajuda por quê? Aí não vê que ele precisa de ajuda. Ele falou, não, filha, o homem é um ser racional. Por isso, meninos, eu defendo vocês nesse ponto. Eles são seres racionais e vocês têm que treiná-los. Aí teve uma seguidora que falou, como é treinar, Rosa? Eu falei assim, treinar é você falar no amor, que como eu cheguei perto do meu marido, amor, eu tô muito cansada, eu tô esgotada, você tá vendo? Eu preciso, ele, não, amor, vamos nos dividir. Precisa de um apoio, né? Eu falo que a rede de apoio é muito importante quando a gente tem essa criança neurotípica, né? Hoje eu vejo, meu ex-marido não é meu amigo de infância, mas, né? Senão ele era marido ainda, né? Não é meu amigo de infância, mas a gente tem um bom convívio. Em que sentido? Eu falo. E assim, por quê também? Porque eu quero o bem da minha filha. Sim. Entendeu? Então, assim, igual hoje, estou aqui gravando, a Duda tem terapia. Quem tá indo levar é ele. Entendeu? Ótimo. Então, assim, igual, mês que vem eu tenho curso. Quem vai ficar com ela? É ele. Isso. Então, assim, tem que ter esse movimento, até porque, eu falo, a filha não é só minha, é minha e dele. E ela é doida por ele, ela adora ele. Isso. Então, tem que ter esse movimento de proximidade mesmo, né? Então, assim, a rede de apoio que a gente traz que a gente precisa ter, e a maioria das pessoas, que ela é mãe neurotípica, o que ela faz? Ela se afasta de todo mundo. Sim. E daí ela acaba ficando ela sozinha. Então, por isso que é um estresse de um soldado de guerra mesmo. Sim. Porque ela sozinha, dentro daquela guerra, porque quando a criança está em crise, é quase que uma guerra mesmo, dentro daquela guerra, e emocionalmente é quase sub-humano. Então, assim, a gente precisa ter esse movimento mesmo de
eu quero, igual você falou, olha, quando ele não estava bem, o meu negócio, eu fiquei no vermelho. Claro que vai ficar no vermelho, porque a prioridade sempre vai ser a criança. Sim. É aquele negócio, dane-se a minha empresa, entendeu? Depois a gente recupera. Depois a gente vê. Quando ele ficar bem, eu vou estar bem, eu vou correr atrás, Sim. porque eu sou uma pessoa que sou trabalhadora, né? Acredito em Deus e ele não vai me faltar aqui, então vamos atrás. Então, assim, eu acredito muito no quê? Que para a gente conseguir ter essa vida do empreender sendo uma mãe neurotípica, eu acho que a pauta, a base e daí você me corrija se não for o seu movimento, né? Você ter um apoio emocional, então fazer as suas terapias, você cuidar de você, porque você estando bem, a criança fica bem. Sim. Outra coisa, o seu ter uma gestão de tempo muito assim, então qual que é o tempo do meu filho, né? Tudo isso foi falado, engraçado, tudo isso foi falado na live de hoje. Então, tem esse movimento, eu bato muito na questão da gestão de tempo, né? Então, e daí ter o seu tempo para você também, que você tem que lembrar que você é um ser humano, você não é só mãe. Mas né? ela se sente o quê? Culpada. E a culpa não permite que ela faça isso. Sim. Então, ter esse movimento eu falei do emocional, da gestão de tempo, e de você ter esse movimento mesmo do empreender, precisa de um apoio, de uma rede de apoio, né? Então, ter pessoas da família, ou né, marido, a escola, ter uma rede de apoio muito, muito alinhada ali, para que você consiga fazer mesmo o seu empreender, porque assim, a gente está vendo você aqui, é possível empreender, você empreende, e um pouco do que você trouxe da sua fala, então, vem no sentido eu cuido do meu emocional, né? Eu cuido do meu casamento, dos meus filhos, da casa. Tipo, eu saio do trabalho, às vezes, 9, 10 horas no escritório. Vou pra casa, meu filho às vezes manda, mãe, como ele tá nesse negócio de ficar todo musculoso, né? Sim. Mãe, eu preciso que você faça arroz, abóbora. Tô cansada, amarro o cabelo, faço comida, entendeu? Aí eu falo, tá pronto. E aí, venha jantar comigo, mãe, quero contar um negócio com você. Então, é esse movimento, tipo, ele cozinha comigo nos finais de semana, o mais velho. Aí o pititinho lá, pega o celular dele, senta na cadeira e fica lá perto. Por mais que ele não verbalize, mas ele tá lá beliscando. Aí vem o pai, entendeu? Aí tá todo mundo na cozinha. Então, assim, cria essa conexão. O problema que acontece, quando você recebe um diagnóstico, primeira coisa que nós pensamos agora vai dar ruim. Sim. Não vai dar certo. Você colocou assim, já estava dando errado antes. Sim. E a doença foi só o ponto final. Eu digo, como eu trabalhei muito tempo com casais, eu falo que o casamento, ele precisa ser como se fosse você um carro. Ele precisa ser revisado o tempo todo. Sim. Então, se você não revisar o carro, ele vai só passar. Você está ouvindo o barulho do problema do carro, mas ele só vai complicando ao ponto de bater o motor, de parar mesmo o veículo. É a mesma coisa um casamento. Eu falo que é que nem uma parede. Ele vai minando. Ele vai minando. Quando chega um diagnóstico difícil, que eu falo que o movimento que eu estou fazendo é o despertar o amor de nós dois. Porque como é que eu vou amar o próximo, como a Bíblia diz, se eu não me amo? Sim. Como é que eu vou ajudar o meu marido se eu não consigo me ajudar? Então, é um apoiando o outro. Sim. Meu marido hoje trabalha junto comigo no escritório. Nós temos 3 empresas, né? Ele tem a dele de advocacia, eu tenho a mentoria e a Real pelo Brasil. E nós nos damos muito bem. Ele, às vezes, eu dou um espetáculo no trabalho dele, ele dá o meu, mas a gente dá muito bem, porque a gente gosta de ficar próximo um do outro. Sim. Entendeu? Rosa, mas isso foi sempre? Não. Foi uma construção. Sim. E que nós temos que, muitas das vezes, abrir mão de certas coisas, abrir mão, principalmente, do ego, do orgulho. Sim. São coisas que Deus abomina, né, rejeita. E você se colocar no lugar dele. Quantas vezes no início eu falei, amor, você está cansado, você está estressado, não é o momento de nós falarmos sobre isso. Né, hoje mesmo ele virou para mim assim e falou assim, marca na agenda da sua chefe aí uma reunião que eu tenho que fazer com ela para tratar assuntos de casa. Entendeu? Que ele sabe que depois das 6 horas
já vou entrar na outra empresa, que é onde eu fico de 6 até as 10 da noite com as mentoras. Então, assim, é a questão de se conectar, é a questão de você, muitas das vezes, dar 3 passos para trás. E se você não faz isso, você acaba ficando sobrecarregado. Muitas das vezes, as mulheres sofrem porque elas querem sofrer. Eu falo por mim. Eu era uma mulher que tomava frente de tudo, as dores de todo mundo, até que chegou você me viu lá na essência. Sim. Eu cheguei só, como diz o carioca, o pó da rabiola. Entendeu? Mas eu creio que se você permitir, hoje eu vou começar um movimento, é um grupo de quase 30 mulheres, e nós vamos fazer dinâmicas, vamos fazer um momento de oração, falar da palavra e fazer umas perguntas. Aquele movimento ali vai ser um momento que vai ter voz. E eu até falo, é proibido falar de remédio, terapia, psicologia. Eu quero que vocês falem de vocês. E eu sei que vai ser um marco. Porque a última coisa que nós queremos falar é de nós mesmos. Sim. Rosa, eles já estão fazendo assim pra gente. Ai, foi muito rápido. Eu acho que ele tá roubando ali no tempo. Eu acho que ele tá roubando no tempo. Foi ótimo mesmo. Olha, mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma frase. Algo que te motiva ou algo que faz muito sentido para você, que você deixasse para as pessoas que estão assistindo Desconstruindo Óbvio. Queria já de antemão agradecer a sua presença. Eu tô suada. Porque falar desse assunto é sempre bem delicado pra gente, né? Sim. E depois, num próximo momento, vamos falar mais sobre isso, porque eu sei que a gente não falou nada. Não falou nada ainda. Tem muito ainda para tirar da Rosa. Mas deixa a sua frase, por favor. Eu vou falar o que eu acredito, tá, gente? Tudo posso naquele que me fortalece. Perfeito. Tudo você pode. Basta você entregar tudo nas mãos dele, que ele vai fazer o restante. Então, não fique ansioso com coisa nenhuma. Entregue tudo a ele e o mais ele fará. Com certeza. Ele fez porque eu sou prova viva disso. Nossa, beijo. Que lindo. Gente, muito obrigada para quem ficou até agora aqui acompanhando esse episódio do Desconstruindo com a gente. Eu vou deixar as redes sociais da Rosa aqui. A Rosa faz um trabalho muito bonito no Instagram. Vale muito a pena acompanhar, então sigam ela nas redes sociais. Quem ainda não está inscrito no Desconstruindo Óbvio, se inscreve, curte, compartilha. Toda semana a gente tem conteúdo novo aqui para vocês. E até mais. Obrigada, Rosa! É ótimo!